Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Bom dia. Eu creio que Deus hoje ele trará bênçãos e paz sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. E no devocional de hoje nós vamos falar sobre Neemias. Na verdade, esta será a semana falando sobre Neemias, sobre a reconstrução dos muros, sobre a reedificação dos muros. E como Deus, ele quer reedificar, reconstruir o novo na sua vida através da presença dele, do poder dele, da presença dele no nome do Senhor Jesus. E eu acredito que através da oração e da meditação na palavra de Deus, nós teremos um dia abençoado, nós teremos um dia de paz, de vitórias, porque é o Senhor quem traz a paz para a nossa vida. E é essencial que nós, já pela manhã, nos conectemos com Deus para podermos ter um dia abençoado, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Afinal, a palavra de Deus diz: em mim nada podeis fazer. Então, precisamos do Senhor para poder alcançar do Senhor uma vida abençoada e cheia da misericórdia de Deus. Então, eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia lá no livro de Neemias. Como eu disse, esta semana nós vamos falar sobre Neemias, que foi um homem abençoado, um homem visionário, um homem sábio, um homem temente a Deus. E através da vida dele, Deus tem muito para nos ensinar. Então já abre a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. E antes de meditarmos aqui na palavra do Senhor, eu quero pedir a você: se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, envie para o máximo de pessoas que você conhece, tá ok? Poste aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de orações, envie para os seus contatos, coloque no story do Instagram, no status do WhatsApp, e assim você vai ajudar a divulgar a palavra de Deus. Nós somos agentes do Senhor, levamos a palavra do Senhor. Então, pedir para você já abrir a sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui alguns versículos. Nós não vamos ler o capítulo todo para não prolongar muito, E diz assim a palavra de Deus: Neemias ora por Jerusalém. Então, Neemias, antes de nós entrarmos aqui no primeiro versículo, Neemias ele fez uma oração, ele intercedeu por Jerusalém. A nossa vida tem que ser isso, de intercessão, de oração. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, quando nós oramos a Deus, aplicamos a nossa dedicação em orar, em pedir misericórdia, Deus, que é misericordioso, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. E por que Neemias orou por Jerusalém? Vamos aqui entrar no primeiro versículo então. Diz assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susan, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então você veja que o relato que Neemias recebeu foi um relato triste, deprimente. Porque Neemias, nós vamos ler no último versículo do capítulo 1, fala o seguinte, que Neemias ele estava em Susa, na fortaleza de Susa, e ele era o copeiro do rei naquela época. E Jerusalém tinha deixado de ser uma cidade-estado, era uma província apenas do Império Persa naquela época. Israel, como conhecemos, tinha deixado de ser um país. Judá já não era mais também um país. Então, Neemias ele se encontrava trabalhando para o rei Artaxerxes na época, e ele era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei. E ele soube que um dos seus irmãos, Anani, tinha voltado de Jerusalém, porque este Anani havia descido para Jerusalém na época com Esdras. E quando ele retornou,
o relato que ele fez para Neemias foi um relato triste. E Neemias perguntou a respeito de Jerusalém, a respeito dos seus irmãos, a respeito das pessoas que ele conhecia, que tinha ido para lá. Porque você sabe que Israel, Jerusalém, o povo judeu, melhor dizendo, havia ficado aproximadamente 70 anos cativo na Babilônia, na época de Nabucodonosor. E o governo havia mudado, estava nas mãos da Pérsia, e ali Anani foi para Jerusalém, e ao retornar, deu esse relato para Neemias. Que, vamos ler aqui novamente, que os que se achavam lá na província estão, veja bem, em grande miséria. Então o povo que ainda se encontrava em Jerusalém estava vivendo na miséria, passando necessidade. O nome diz miséria, não há muito o que explicar. Então eles se encontravam numa miséria, tanto financeira, como emocional, como também espiritual. Às vezes você que está me acompanhando nesse momento, você se encontra não numa miséria financeira, mas às vezes você se encontra numa miséria emocional, triste, angustiado, já não sabe mais o que fazer da sua vida. Ou essa situação está te afligindo num contexto espiritual, você não consegue mais orar, às vezes você não consegue mais meditar na palavra. E o povo de Jerusalém se encontrava nesse contexto, numa miséria e desprezo. Você sabe que terrível coisa é ser desprezado. E o povo se encontrava desprezado, porque a ação governamental do império não estava chegando até Jerusalém com uma eficiência como eles desejariam, porque na primeira leva que tinham voltado para Jerusalém, na época de Esdras, na segunda leva, na verdade, na época de Esdras, eles foram com uma grande promessa de reconstrução, de reedificar, só que aquilo não deu certo. Houve oposição, houve uma resistência por parte dos inimigos, então aquela promessa de reconstrução tinha estagnado, tinha parado. Então eles se encontravam desprezados. Então este foi o relato que Neemias ouviu, que o povo se encontrava na miséria, passando necessidade, muitos não tinham o que comer, muitos estavam a mendigar e o povo, a população se encontrava desprezada. E olha só, ele diz assim no versículo 3: os muros de Jerusalém estão derribados. E você sabe que naquela época, estamos lendo um texto de 430 anos aproximadamente, um pouquinho mais antes de Cristo, né? Então, estamos lendo um texto de aproximadamente 2480 anos, um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, mais ou menos isso. Então você sabe que aquelas cidades, naquela época, os muros representavam a segurança da cidade. Os muros representavam um sustento estrutural daquela cidade. E uma cidade fortificada, como tinha sido Jerusalém, na época de Davi, de Salomão e tantos outros, com um muro derrubado, com muitas brechas, isso significa que que a cidade se encontrava vulnerável. Isso quer dizer que a cidade estava vulnerável ao ataque dos inimigos, não tinha um sistema de defesa. Isso quer dizer o seguinte: às vezes nós vivemos dias na nossa vida que nós nos sentimos vulneráveis, que precisamos orar, que precisamos nos apegar ao Senhor, que precisamos estar focados, apoiados no muro do Senhor. O Senhor é essa proteção. O Senhor é quem traz proteção para nós, que nos traz vitórias no momento que nós necessitamos, no momento que nós precisamos. Então veja bem, o povo estava na miséria, estavam desprezados por todos, os muros tinham sido derrubados, as portas, né? Aí ele fala, para fechar o versículo 3, ele diz: suas portas estão queimadas. As portas da cidade naquela época não era apenas um local de passagem, de entrar e sair da cidade. Você sabe que as portas naquela época era o sistema judicial.
era onde funcionava a justiça de uma cidade fortificada, de uma cidade satélite, podemos dizer assim. Então, quando as portas estavam derrubadas, significa que não tinha justiça naquela cidade, significa que a cidade não tinha proteção, o sistema judicial daquela cidade estava falido, porque as portas haviam sido derrubadas. Se você ler lá no livro de Ruth, por exemplo, Boaz, quando foi pleitear a questão de resgatar Ruth e Noemi, ele foi na porta da cidade onde os anciões ficavam, onde os juízes ficavam. Então, quer dizer, outras mensagens citam algo semelhante, né? Então quer dizer que a cidade não tinha porta, ou seja, a cidade não tinha justiça. A cidade estava entregue à sua sorte, podemos dizer assim. Este foi o relato que Neemias ouviu, e isso entristeceu o coração dele. E se você for ver, ele não tinha nenhuma obrigação legal para lutar pela cidade, porque ele estava vivendo num momento confortável da vida dele. Ele era o copeiro do rei, um homem de confiança do rei, um homem que estava ali na intimidade com o rei. Então, ele não era um profeta, ele não era um sacerdote, ele não era um juiz, correto? Então, quer dizer, ele não tinha nenhum compromisso legal até então. Ele poderia ficar pensando: eu estou no meu momento confortável, porque ele perguntou o que havia acontecido, o que se passava com aquele povo. Ele poderia muito bem pensar: bem, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver, perguntei apenas por educação. Mas olha a atitude de Neemias: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aquela palavra de Hanani para Neemias comoveu o coração dele, deixou ele sensível. Ele ficou triste pelo povo, ele ficou triste pela cidade, ele ficou angustiado com aquilo, e ele se assentou, ele se lamentou. Esse lamento não é no sentido pejorativo de reclamar, de ficar perguntando quem era o culpado ou tentando achar um culpado. Esse lamento é no sentido de chorar, de se expressar aquela dor por outrem. Então ele diz o seguinte, e chorei por alguns dias, e lamentei-me por alguns dias, perdão. Então ele chorou, ele se lamentou e diz: estive jejuando. Nós precisamos jejuar. Se eu e você desejamos uma resposta, um milagre, uma bênção de Deus, uma intervenção do Senhor, é orando, jejuando que nós alcançaremos o céu. É orando e jejuando que o céu se abrirá para nós e bênçãos e vitórias alcançaremos. Porque ele disse: estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ore, fale com Deus, peça ao Senhor que ele ajude, que ele te entregue paz, que ele ouça a sua oração. Então Neemias, ele se comoveu com aquela situação, com aquele relato. Ele se entristeceu, ele orou, ele chorou, ele buscou ao Senhor. E aí diz, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Vou ler até o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração de teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Aí olha só, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então veja bem, ele se encontrava na fortaleza, ele estava seguro. Então na oração dele, ele confessou o pecado e ele se incluiu nisso. Ele não disse: estou orando pelo pecado deles, porque só eles erraram, porque só eles cometeram um erro. Não, ele disse: porque nós temos pecado. Então ele diz: peço perdão por todos nós. E Neemias, se você continuar lendo a oração dele, ele faz um desabafo.
Ele pede para que Deus abra os olhos e veja toda a situação que ele se encontrava, que ele estava vivendo, que o povo estava vivendo. Não que Deus estivesse com os olhos tapados ou os ouvidos tapados para ouvi-lo, mas ele estava pedindo para que Deus se lembrasse da aliança e agisse com misericórdia, intervisse naquele momento. Deus ouviu a oração de Neemias. Deus estava procurando um homem da fibra dele, da comunhão dele, da intercessão dele, para mudar a história de Jerusalém, para mudar a história daquele povo. E Deus ouviu a oração. Deus, ele ouve a nossa oração quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos. Não porque somos bons ou melhores, porque a misericórdia de Deus, a graça do Senhor nos basta. Então ele orou por um povo que estava na miséria, por um povo que estava desprezado, por uma cidade que não tinha segurança, por uma cidade que não tinha mais perspectiva de dias melhores. E Deus ouviu a oração dele. Ore ao Senhor, peça a misericórdia de Deus. E eu creio que Deus, ele ouvirá, trará paz, entregará a bênção. Às vezes você se encontra, como eu disse no início, numa miséria emocional, de repente, num desprezo de alguém te desprezou, mas ore ao Senhor, desabafe, chore, se lamente diante de Deus. Ele ouvirá a sua oração e trará paz para a sua vida, em o nome de Jesus. Amanhã nós vamos ler o capítulo 2, na verdade, e vamos ver o resultado desta oração. Vamos comprovar o que Deus fez por Neemias. Ele foi um homem além do seu tempo, podemos dizer assim, usando um jargão atual, porque ele orou, ele clamou, ele pensou na frente. É assim que Deus ele quer que façamos. Vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus, e eu creio que o Senhor nos abençoará. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito, a Tua presença e o Teu poder. Abençoa esta pessoa que ora comigo neste momento, pessoas que pedem ao Senhor salvação, livramento e transformação. Abençoa a família, meu Deus, abençoa a casa. Meu Deus, o Senhor é o Deus de bênção, o Deus que transforma. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a todos que oram nesse instante. Meu Deus, estas pessoas que enviaram os nomes, visita cada um deles, trazendo libertação, transformação e restauração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a bênção de Deus esteja na sua vida, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Quero mandar um abraço para a Dona Generosa, que sempre nos acompanha. Um abraço para o seu Sidney, que também sempre está nos acompanhando. E para você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, que se sinta abraçado por todos nós. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e fique na paz. E amanhã não perca, estaremos dando continuidade nesse propósito da semana de Neemias, reconstruindo os muros, reconstruindo a fé. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.